Ok, eu não perguntei. Bem, no final das contas, acabei perguntando muita coisa, e considerando a sensibilidade do assunto, o pessoal da nave compartilhou bastante coisa comigo. Ou seja, dentro da nave, aquela equipe que lida com as investigações relacionadas aos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, nesta parte, literalmente vai ter de tudo. Por exemplo, vai ter drone transportando cigarro de contrabando, vai ter máquina caseira de picar tabaco, vai ter cigarro eletrônico apreendido com 40 mil puffs. Mas também vamos falar sobre isso. Onde e como funcionam as fábricas ilegais de cigarro. E claro, também sobre fábrica. O que acontece, afinal, com os itens apreendidos. Os detalhes interessantes, claro, são apenas um lado da história, mas o verdadeiro objetivo do vídeo é chamar a atenção para o outro lado da questão também. Ou seja, já é considerada fraude com imposto especial de consumo a compra de um produto de tabaco sem selo fiscal, seja offline ou online, e podemos nos meter em sérios problemas se vendemos algo assim. Sem falar que produtos de origem desconhecida, adquiridos no mercado negro, representam enormes riscos à saúde. Isso aqui é, bom, não importa de qual produto seja o fabricante, mas é cigarro, claramente sem selo fiscal. Isso aqui estava cheio de Elfbar, então. Na sua opinião, o que são esses? Álcool? Ah, Sim. É porque só tem produtos de tabaco neste depósito. O depósito de Chapel, onde estamos, é o centro para onde vão os itens apreendidos provenientes do uso indevido de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo. Além dos produtos de tabaco, por exemplo, também há álcool. Na parte do depósito com prateleiras, onde começamos, ficam as apreensões de menor valor. Por exemplo, as provas apreendidas provenientes do contrabando em aeroportos e rodovias. Outra parte do depósito, com caixas enormes, é reservada para as grandes apreensões. Por exemplo, o local onde ficam quantidades equivalentes a um depósito inteiro ou a uma fábrica ilegal de cigarros. Em breve, é claro, iremos até lá também. Neste prédio, aliás, são armazenados os produtos sujeitos a impostos especiais que foram apreendidos no ano anterior, que por enquanto são considerados provas e aguardam destruição. E pelo fato de que o local está bastante cheio, fica claro que o ano passado foi intenso para os agentes fiscais. Isso se deve, obviamente, em parte ao fato de que os métodos de investigação estão cada vez mais eficientes, mas também ao fato de que, nos últimos anos, o mercado negro tem se fortalecido cada vez mais. Quando vocês se deparam com vários casos... Quando vocês sentem que o número de casos está aumentando, na minha cabeça seria quando então aumenta. Então é realmente assim, que tem mais no mercado os estrodos, o contrabandeado ou falsificado. Sim, na verdade esses são os verdadeiros motores. Sim, um deles é o preço. Então, se a pessoa não consegue pagar, ela vai para o mercado ilegal. Ela pode ir para o mercado ilegal porque, por exemplo, tiraram os sabores, digamos, os sabores. Então, nos líquidos de recarga, se houver uma mudança na legislação, ela não vai parar de usar, mas vai conseguir de outra fonte. Então, esses são todos fatores desse tipo. Se houver aumento de impostos, isso faz com que o preço no varejo aumente, então isso cresce. E se a demanda vai para o mercado ilegal, obviamente a oferta vai se ajustar à demanda. E justamente o que pode ser difícil aqui é que quem tem uma dependência é isso mesmo. Sim, isso também é muito importante, que o cigarro e os produtos alcoólicos são produtos que, mesmo que você não tenha dinheiro, você não vai abrir mão deles, mas sim. Exatamente, primeiro você reduz a qualidade, primeiro você tenta economizar, mas se isso não for suficiente, então sim, você vai procurar outra fonte onde possa conseguir mais barato. E, obviamente, no mercado ilegal você consegue comprar por um preço mais baixo. Nas apreensões do ano anterior, obviamente os cigarros sem selo fiscal e os cigarros falsificados lideram. Mais tarde falaremos sobre qual é a diferença entre essas duas categorias, mas uma grande parte também é composta pelo tabaco picado, que também é considerado um produto tradicional de tabaco. No entanto, se olharmos para as tendências, nos últimos anos ficou claro que a demanda por novos tipos de produtos alternativos de tabaco, especialmente os produtos ilegais aromatizados, cresceu mais rapidamente. Isso inclui os dispositivos que contêm nicotina, geralmente vindos do Extremo Oriente para a Hungria, que funcionam sem combustão e sem fumaça. No caso dos vapes descartáveis Elfbar e de vários tipos de cigarros eletrônicos, os investigadores precisam se adaptar não apenas a novas categorias de produtos, mas também a novos métodos de contrabando e distribuição. Esses novos tipos de produtos alternativos de tabaco, alguns deles são os mais conhecidos, ou aqueles que mais substituíram o cigarro, que são os produtos aquecidos, e também existem os aromatizados, assim como, de modo geral, os cigarros eletrônicos.
Ambos estão atualmente sujeitos à proibição de sabores na Hungria. Esses tipos de cigarros são populares entre os jovens. Infelizmente, eles são aromatizados, o que é um problema, porque, por exemplo, um desses chega a 40 mil tragadas, e significa que é como se alguém fumasse várias caixas, uma atrás da outra, de cigarros, que que tem um conteúdo muito mais concentrado. E isso também foi apreendido? Isso mesmo, tudo isso foi apreendido. E então as sachês de nicotina, algumas delas são aromatizadas, algumas não contêm tabaco e têm apenas nicotina. A venda desses novos produtos alternativos de tabaco geralmente acontece online, por isso, os fiscais de finanças precisam usar métodos diferentes do que quando, por exemplo, interceptam um carro suspeito de contrabando. É preciso se infiltrar em grupos do Facebook ou até mesmo bloquear sites. Mas enquanto a entrega dos pacotes geralmente acontece por encomenda, ou seja, o comprador e o vendedor nem chegam a se encontrar pessoalmente, normalmente, por exemplo, eles verificam as encomendas postais com cães farejadores e também há uma cooperação estreita com as grandes empresas de envio de pacotes. Na Hungria, aliás, a compra em si já é considerada fraude fiscal, pois estamos adquirindo um produto sem impostos, mas isso pode ser resolvido com uma multa de algumas dezenas de milhares de forintes, caso sejamos pegos. Já a comercialização, não. Quem comercializa está arriscando muito. O simples fato de comercializar isso já viola a lei. A lei. O que significa que, no caso de uma pessoa física, por exemplo, a autoridade supervisora de atividades reguladas pode puni-la por isso. Se comercializar isso? Se comercializar isso, se ela não tem autorização para isso. Também é importante a quantidade que ela possui. E como estamos falando de um produto sujeito a imposto especial, a NAV tem um papel nisso, pois o processo é iniciado por violação da lei de impostos especiais. Mas de que quantidade estamos falando? Se estivermos falando de uma quantidade tão grande, pode ser que não seja apenas uma infração à legislação do imposto especial e uma multa de imposto especial, mas pode até se tornar um crime. E o processo também pode ser iniciado por fraude contra o orçamento. Caso alguém esteja pensando, tudo bem, não tem problema, não vou conseguir pagar a multa mesmo assim, pense também que a NAV é uma organização extremamente complexa. Ela também tem um setor de execução, então conseguimos cobrar essas multas com muita facilidade, até mesmo de forma que não é como se... Quem? Eu compenso trabalhando. Ou não, sei lá o quê. Não. Essas foram, portanto, os peixes pequenos, as pequenas apreensões. Em breve, vamos passar para os peixes grandes e para as grandes apreensões. Mas, para relaxar um pouco, vamos dar uma olhada em alguns casos de contrabando mais interessantes nos últimos tempos. Como o controle de fronteira dentro da União Europeia foi abolido, e em relação aos vizinhos da Hungria, só há controle de fronteira com a Sérvia e a Ucrânia, as histórias de contrabando também mudaram. Caminhões carregados de forma engenhosa ainda são pegos em grande quantidade na fronteira, mas as apreensões de pequenas quantidades em carros de passeio, hoje em dia, se devem muito mais aos agentes da alfândega sentados nos carros da nave estacionados ao lado das rodovias, que, aliás, podem se interessar tanto por um par de carros se movendo juntos de forma suspeita, quanto, por exemplo, por um veículo vindo de um país considerado mais arriscado em termos de análise de risco, ou por uma van pequena transportando suspeitamente poucos passageiros. Claro, entre os tipos de veículos, também há alguns que já chamam a atenção por si só. E então temos aqui esse carro modificado, que é isso, um Passat? Ou o que você acha que é? Fácil de carregar, ideal para contrabandistas. Minhas colegas na rodovia perceberam que 2 carros de passeio com placa austríaca estavam seguindo um ao outro muito de perto. Eles estavam andando muito mais devagar do que o tráfego normal da rodovia, praticamente se movendo juntos. E assim que perceberam o carro da patrulha, imediatamente se separaram. Depois, quando examinaram o carro mais detalhadamente, descobriram que não havia cigarro apenas debaixo do banco, mas o carro estava totalmente modificado para contrabando e em vez das 4 caixas de cigarro permitidas, eles estavam transportando 2.000 caixas de cigarro. Você precisa levantar. Então. Obrigada. Se você segurar sozinha, vai perceber que, na verdade, não é tão pesado assim. Sim. E se você olhar aqui, tem 2 hélices. É aqui que eles prendem os cigarros. Então, os cigarros contrabandeados são colados em um bloco e presos na barriga dele. Ela é decoló e elas controlam, basicamente, como um drone
e, dentro do território da Hungria, ele vai soltar os cigarros com base nas coordenadas. Depois ele retorna ao espaço aéreo, tem um paraquedas preso na barriga, que se abre automaticamente. Aliás, o próprio lançamento também acontece com liberação automática. De certa forma, isso é uma façanha. Quem inventa isso... Sim, aliás, a ideia em si é genial. Mas como o drone está com a gente, não funcionou. Então, ele tem um paraquedas porque não tem trem de pouso. Então, o paraquedas ajuda na aterrissagem. Do outro lado, ele pousa, prende de novo o cubinho na barriga dele e aí ele decola de novo. E então ele joga de novo. Minhas colegas lá, com roupas camufladas especiais, ficam observando esse coletor, que recolhe esses cubinhos lançados do lado húngaro. Aqui, isso já aconteceu, mas o objetivo não era pegar um avião. Então, aqui... Sim. Esse avião, na verdade, então, para nós, o mais importante é identificar o grupo dos autores. Esse avião, aliás, ficou preso em uma árvore de vários contrabandistas de cigarro, então é por isso que temos isso, mas acredito que eles não vão mais pegar nenhum contrabandista de cigarro. Olha, quem já faz uma coisa dessas, esse aí já, vou falar sério, já decolou, né? Ethos trouxe mais alguns casos interessantes, recentes em fotos. Dava até pra fazer um programa inteiro só contando essas histórias. Mas, novamente, não são necessariamente os casos específicos que são importantes, mas sim o quanto os agentes fiscais precisam ter boa percepção e o quanto é importante um parceiro, como por exemplo, o cachorro. Neste carro, que aparentemente transportava placas de vidro totalmente irregulares, dificilmente teria havido uma grande apreensão sem o faro do cachorro. O que chamou a atenção dos meus colegas na rodovia M1 foi que um carro com placa estrangeira estava transportando 5 painéis de vidro, cada um de uma cor diferente. E tinha vidro espelhado, então cada um era de uma cor diferente, feito de materiais diferentes também, tinha de madeira, de plástico e outros. Agora, nós também tivemos que levar isso em consideração. Então, desviamos o carro para estacionamento, porque a autoridade não pode causar danos desnecessários ao painel de vidro. A inspeção deve ser feita com cuidado. Isso é possível. Eles também sabiam disso, não? Foi por isso que trouxeram? Isso mesmo. Então eu também acho que tanto faz. Eles não vão tocar no vidro de qualquer jeito. Não vão tocar no vidro mesmo. Mas, para não serem pegos, o vidro das paredes era espelhado. E o que chamou a atenção dos colegas, o fator de risco mais importante, era que se a pessoa pensa logicamente, por que alguém destruiria a própria casa? Para instalar uma parede de vidro, na qual nunca vai poder olhar através, porque tem um espelho nela. Com essa lógica, poderiam simplesmente pegar um parafuso e pendurar um espelho. Não seria mais barato? Mas... E foi por isso que começaram a inspecionar, mas como não queríamos causar danos desnecessários, por isso colocaram um cão farejador em cima do carro, que farejou essas paredes de vidro e, imediatamente, o cão indicou que realmente havia algo ali. Aliás, a palavra que com certeza mais ouvi durante as gravações foi análise de risco. Obviamente, também porque isso podia ser usado para qualquer detalhe da investigação que eles não queriam me contar, mas também porque a análise de risco realmente é uma parte importante do trabalho dos agentes aduaneiros. Isso é basicamente uma grande base de conhecimento, partindo de casos anteriores, experiências compartilhadas e até mesmo colaborações com autoridades estrangeiras. Tenho que perguntar, não sei se já houve algum contrabandista que disse: parabéns, eu não achei que vocês fossem encontrar isso. Na verdade, já aconteceu comigo que ele disse que parabéns, estou muito feliz. Ele também não sabia. Fui pega, porque se eu fosse pega na Bulgária, eu receberia uma punição muito maior por isso. O tabaco picado só foi mencionado de passagem, mas nos casos de abuso de produtos sujeitos a impostos especiais, o tabaco representa uma quantidade pelo menos tão significativa quanto os cigarros. Por isso, vale a pena falar um pouco sobre isso também. Só para adiantar, quem cultiva tabaco já tem a obrigação de notificar as autoridades. Mesmo assim, especialmente na principal região de cultivo, no leste da Hungria, há uma grande variedade de tentativas de abuso. O mais comum é o uso dessas máquinas caseiras, adaptadas para cortar tabaco em casa. Para contextualizar isso, é preciso saber que possuir folha de tabaco por si só não é considerado fraude fiscal, mas o tabaco picado, pronto para ser colocado no cigarro, já entra na categoria de produto sujeito a imposto. Por isso, é ilegal cortar tabaco sem declarar.
Claro, pode surgir a pergunta de onde vem a capacidade para isso? Como a nave consegue identificar máquinas tão pequenas que cabem em qualquer oficina caseira? Nas investigações, é claro, os patrulheiros também participam, mas desde o ano passado funciona na nave o IDEM, o Grupo de Trabalho contra o Tabaco Ilegal, que até envolveu a fornecedora de gás e a companhia elétrica, para que a nave receba informações caso sejam encontradas ligações ilegais em algum lugar ou, por exemplo, seja detectado um consumo de energia excepcionalmente alto. Afinal, ou seja, um bloco desses é uma apreensão. Sim, aqui já isso é pesado. Maior, sim, isso é uma quantidade muito grande que estamos vendo aqui. Meu Deus do céu! Até agora estávamos falando sobre apreensões de diferentes quantidades de cigarros, mas essa é uma apreensão de uma quantidade muito grande. Aqui já podemos falar de crime organizado, obviamente isso não é uma ação individual de uma pessoa, não é algo que alguém faz sozinho, isso precisa ser muito, muito bem organizado. Até agora, digamos, nos procedimentos fiscais, os casos menores estavam em pauta. Agora vem os peixes grandes, as grandes apreensões. Quanto eu pego por isso? Bem, se também incluirmos a organização criminosa. Isso são Se muitos conseguirmos anos. provar, então são 10 anos. 10 anos. Então atire. Obrigado. Isso é o mais grave na nossa categoria de produtos sujeitos a imposto especial. Crimes podem ser cometidos na categoria de crime. E então, como devo imaginar isso? Digamos que seja um caminhão. Vocês param um caminhão assim, e aí? Bem, isso poderia acontecer de várias maneiras, mas este caso específico foi em um depósito. Estava estocado, isso era ilegal, ou seja, o próprio cigarro era ilegal. Na verdade, era um produto falsificado. Encontramos diferentes categorias de cigarros sem impostos. A primeira e mais simples é quando existe uma marca de cigarro legal e conhecida que em um determinado país é mais barata do que em outro mercado. Desse mercado onde é mais barato, levam para o lugar onde pode ser vendido por um preço mais alto. A próxima categoria são aqueles produtos que não conhecemos, ou marcas que não são oficialmente comercializadas na Hungria ou na Europa, mas que são produzidas legalmente em fábricas no país de origem. Quanto de imposto é pago lá ou quanto não é, isso é uma questão à parte. Muitas vezes esses produtos são feitos em áreas isentas de impostos, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, na Ucrânia, na Bielorrússia. Esses produtos também entram por contrabando, pois precisam passar pela fronteira externa. E a terceira categoria é quando marcas conhecidas são falsificadas. Aqui, a quantidade atrás de nós é uma quantidade apreendida em uma fábrica ilegal de cigarros descoberta na Hungria. Não faço ideia de onde colocam uma fábrica dessas. Pode ser que a gente passe por uma dessas todo dia e nem saiba. Eles tentam esconder no subsolo ou colocam de propósito em um lugar movimentado, para que nem desconfiemos. Seria difícil definir um padrão de onde podem estar essas fábricas de cigarros. Porque aí seria fácil de descobrir. Sim. Por outro lado, já encontraram fábricas de cigarros em tantos lugares diferentes que não posso dizer que este seja um local típico. Então, realmente, em áreas rurais isoladas, no centro da cidade, em grandes cidades, no subsolo, já vimos todo tipo de situação. Se vocês descobrirem que, ok, pode ter algo aqui, então a informação se confirma e aí acontece uma batida? Nesse momento, começa uma ação policial. Essa ação policial é realizada inicialmente por uma unidade de intervenção. Elas garantem o local, depois os investigadores assumem o procedimento. A partir do momento em que as pessoas presentes no local, por assim dizer, estão em boas mãos e não podemos mais esperar resistência. Muito obrigado. Essas são coisas sobre as quais só se pode falar de forma muito limitada, mas eu gostaria de saber o máximo possível. Eu imagino isso de uma forma que, quando a gente vê imagens nos noticiários aqui e ali, percebe que é uma atuação muito firme. Isso é uma batida. Isso é bem firme. Bem firme. Acho que aqui é importante que vocês estejam claramente em vantagem numérica. Ou seja, vocês precisam chegar lá em superioridade numérica. Provavelmente também acontece que, quando se trata de tanto dinheiro, pode ser que guardas armados estejam protegendo, ou algo assim. Isso também já aconteceu, sim. Que protegeram com armas. Sim. Como eu disse, estamos falando de crime organizado aqui e de muito dinheiro. Aqui eles precisam até ter cuidado uns com os outros. Obviamente, não é a principal preocupação, não acho que eles queiram usar armas contra nós, mas sempre precisamos estar preparados para isso. Por isso, é claro, precisamos garantir uma superioridade de força policial em cada operação. E como imaginamos isso por dentro? Por dentro, imaginamos assim. Então, como as máquinas funcionam? Este é um ambiente totalmente fechado. As pessoas que trabalham lá geralmente moram dentro. Húngaros ou estrangeiros? Estrangeiros, então no nosso caso geralmente estrangeiros. Estrangeiros. Eles moram lá 24 horas por dia? Eles moram lá 24 horas por dia enquanto produzem. Depois, isso é exatamente o ERC-SEC. Então eles fazem isso para fins de reconhecimento e preparação. Geralmente a coisa é tão fechada que as matérias-primas como papel, filtro, filme plástico
Tudo é entregue aqui, inclusive o tabaco, e tudo é produzido nesse sistema fechado. Eles cortam, preenchem, embalam, preparam para transporte adicional, vendem. Para venda, venda ilegal. E então existe um ciclo de vida para uma fábrica dessas, que ela funciona por um tempo. E então varia. Varia. Variáveis. Então isso depende totalmente deles. O que assusta mais são as condições que encontramos lá. Então aqui realmente não dá para falar de higiene. O que vai dentro desse produto ilegal, ninguém sabe dizer. Obviamente, basicamente é tabaco, mas junto com ele qualquer tipo de contaminação pode acontecer. Este depósito basicamente serve para que tudo que foi apreendido e que eu não sei de que tipo de crime veio, venha para cá. E isso será destruído. Sim, mas não necessariamente só de crimes, mas também simplesmente de infrações. Nem toda a quantidade configura crime, mas com certeza a quantidade é ilegal. E então devo pensar em incineração aqui? Sim, incineração. Então isso é incineração. Muito bom. Valor calorífico do combustível, não do tabaco. Sim, aliás, essa é uma pergunta muito boa, porque normalmente esses produtos são incinerados, de forma que a energia térmica seja aproveitada. Portanto, geralmente a destruição é feita por empresas autorizadas, de modo que isso depois seja aproveitado como energia térmica. Então, por exemplo, na usina de incineração de resíduos de Budapeste, isso é aproveitado como energia térmica. E outra coisa muito importante é a destruição. Portanto, a destruição acontece de forma que os produtos são carregados em um caminhão com rastreamento contínuo, presença constante dos fiscais da Receita e acompanhamento. Então, daqui, agentes armados da Receita acompanham todo o processo até o final da destruição. Eles ficam lá até que o último cigarro seja queimado. Portanto, de forma alguma pode sair do sistema. Com o álcool é a mesma coisa. Ele é despejado em recipientes de decantação ou em tanques de decantação para esse fim. O álcool coletado é então aproveitado como energia térmica. Então, na minha opinião, isso também é algo positivo. Resumindo, produtos de tabaco só devem ser comprados em tabacarias. Primeiro, porque é o que com certeza é legal. E segundo, porque assim você sabe de onde vem o produto e o que ele contém. Aliás, se vocês gostam de boas histórias de contrabando e investigações, sigam a página da Nave também. Percebemos, por exemplo, que na página da Nave nas redes sociais temos seguidores búlgaros. Então, agora, Eles nos seguem para saber onde não esconder mais? Sim. para ver o que vocês encontraram. Que legal! Tipo, se eles já sabem disso, então não vamos fazer isso. Isso mesmo, isso mesmo. Ou eles simplesmente gostam do assunto. Então, eu acho que pode ser qualquer coisa.